Graça e paz, igreja. Graça e paz. Amém. Bom dia, meus queridos. Tomando os nossos assentos, quitar os nossos corações, para juntos estarmos cultuando ao nosso Senhor. Amém? Lá em Salmos, capítulo 122, versículo 1, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje, que a nossa alegria de fato possa estar aqui na casa do Senhor, em estarmos juntos enquanto corpo de Cristo, em estarmos juntos enquanto irmãos, né, a fim de estarmos não somente nesse momento de comunhão, mas para adorarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E a nossa alegria, então, ao entoarmos os louvores, a nossa alegria em estarmos com os nossos corações abertos a sermos edificados pelo poder da palavra, possamos de fato estarmos alegres em vivenciarmos tudo isso. Não somente hoje, mas que a nossa alegria seja todas as vezes, né? Assim como a gente brinca lá em casa, né? Fala, Maria, hoje a gente vai para a igreja. Ela fica super feliz, né? Às vezes até não quer ir embora daqui, a gente arruma umas brigas para levá-la embora daqui, né? Então, às vezes eu fico pensando, né, no exemplo prático disso, né? A nossa alegria, né? É fato que ela gosta de estar aqui nesse ambiente. Ainda não tem o senso de entender o que é a igreja, que é o corpo de Cristo, né? Que vai muito além do que isso. Mas essa alegria genuína, né, de estar junto aos irmãos, de estar aqui junto, né, adorando a Deus também. Então, que de fato a nossa alegria possa estar em estar junto aos nossos irmãos, mas principalmente estarmos na casa do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, desde já, por tudo que o Senhor, Deus, há de falar, assim como o Senhor já tem falado, Deus, aqueles que estavam aqui aprendendo durante a escola bíblica dominical, Senhor. Nós queremos agora te entregar os momentos que nós teremos de adoração ao teu santo nome, momentos, ó Deus querido, de refletirmos sobre missões, orarmos e abençoarmos, Senhor, bem como também através da tua palavra. Senhor, possa ser em mais essa oportunidade, bem como sempre, adorado e exaltado, Senhor. Quebranta os nossos corações, traga em paz aqueles que porventura estão a caminho ou aqueles que não estão aqui, que o Senhor também, ó Pai, desperte os corações, continue cuidando para que também venham a estar também conosco, ó Pai. Alegres, assim como nós lemos aqui o Salmo de Davi, assim como Davi, que nossa alegria também possa estar em estar junto aos teus pés, ouvindo do Senhor, ó Deus querido, bem como estar junto aos nossos irmãos em Cristo. Afinal, nós sabemos que também a nossa alegria está no Senhor, bem como também, ó Pai, no Senhor está toda a nossa força, tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. Então, continue falando e fale muito mais, Senhor, através do teu Santo Espírito. No nome santo de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Vou convidar os meninos aqui, eles estão super ansiosos para o momento missionário. Bom dia, igreja. A gente vai falar no momento missionário. A gente fala sobre a Igreja Batista da cidade que fica em Barreiras. Então, igreja, eu vou apresentar os missionários, que são Joyce e Gabriel Lemoso. Eles foram lá para Barreiras lá em 2020 e iniciaram um projeto de restaurar a igreja que estava há 2 anos fechados. E ali é a Joyce e o embaixo Gabriel Lemoso. Bom, a principal estratégia foi os jovens e adolescentes. Bom, a maioria da igreja é dos jovens e adolescentes. Bom, é, bom, os jovens e adolescentes são pilares para o funcionamento da igreja. Bom, também conseguiram alcançar a família e as crianças. Eu vou falar como que a igreja está hoje.
que atualmente a Igreja Batista da cidade conta com 60 membros, além dos congregados. O programa Viver semanalmente atende 60 crianças, oferecendo ensino contínuo. Nosso tema é a nossa divisa. Vou ajudá-los. Vamos pedir para a igreja ficar de pé. Assim como temos por hábito também, né? Muito embora, como o pastor costuma dizer também, né? Poderíamos falar até de pó, não existe que a gente fala também, né? Todos os domingos. Vamos falar do nosso tema, a nossa divisa. Vamos falar do nosso tema? Os meninos também já vão conduzir vocês, né? Eles sabem de cor, né? Então, vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Minha pátria para Cristo. Divisa. Terra para Isaías. Vamos de novo? Quem foi Vamos lá? Josué? E ainda Josué? há muita terra para conquistar. Josué, excelente a dublagem que eles fizeram. Vamos lá? 1, 2, 3. Quase que eu falo Isaías. 2, 3. E Ainda há muitas terras para conquistar. Josué 3 e 1. Só não lembrei o 13 e 1. Muito bem. Vou pedir para o Miguel, pode ser? Que ele já está com o microfone, sim, para você orar desde já pelo projeto, pela igreja, né? Para que eles possam continuar sendo bênção, sendo sal e luz ali, onde eles foram plantados, amém? Também desde já ore pelos dízimos e ofertas, viu, Miguel? Senhor Deus, mais aqui um dia, orando com o Senhor, eu peço que o Senhor ajude as pessoas no nosso objetivo, vivendo uma pátria para Cristo. Eu quero pedir também pelo culto que vamos ter agora, que não aconteça nada de errado, pelos dias das ofertas, e que seja um culto bom, Senhor. Amém. Agora teremos... Vocês vão falar mais alguma coisa? Não? Então tá bom. Teremos agora o momento também de dízimos e ofertas durante o louvor da campanha de missões. Então os irmãos que vieram preparados também para adorar e celebrar, bem como demonstrar sua alegria também dessa forma, pode estar fazendo através desse louvor. Sobre a vida que Ele nos deu, somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando a sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou, o Cristo continua. Eu vou, o Cristo vou avançar. Do norte ao sul vai brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando a sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou, o Cristo continua. Eu vou, o Cristo vou avançar. Do norte ao sul vai brilhar em nós a sua luz,
petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te dispense em seu favor. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul vai brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul vai brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Do norte ao sul vai brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou. Amém. Esse próximo louvor agora, a gente vai falar que nós escolhemos estar aqui para buscarmos e adorarmos a boa parte, entendendo que Jesus é o nosso maior tesouro. Amém? Então vamos continuar nesse espírito de adoração e celebração. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus
Pode se sentar. Está chamando o pastor? Vou chamar o Arthur. Bom dia, igreja, graça e paz. Pessoal, eu vim aqui na frente hoje para falar um pouquinho sobre o seminário na qual eu estudo. Eu já compartilhei no grupo, né, há um tempo atrás. Peraí que eu tô com... Pronto. Eu compartilhei no grupo há um tempo atrás que abriu inscrições para estar estudando o seminário no ano que vem. Eu já compartilhei também com alguns que nós estamos passando com algumas dificuldades, tanto financeiras, porque estão tendo baixas de alunos. Poucas pessoas estão com interesse de estar estudando teologia aqui no seminário do Litoral Paulista, que fica ali na Igreja Memorial. Este ano tivemos 2 alunos que vão estar se formando, e aí ano que vem teremos menos 2 alunos na sala de aula, né? A sala de aula já tem poucas pessoas, são em torno de 8, 10 pessoas só. Então, a gente está passando com essa dificuldade, né? Dependendo se tivermos até mesmo desistências de alguns alunos que estão cursando atualmente, pode até vir a cogitação da ideia de fechar o seminário por um período indeterminado. Eu pedi para o Eduardo colocar as fotos que eu passei para ele, para talvez, caso alguém aqui tenha o interesse de estar estudando, tá? Eu queria deixar bem claro também para vocês que o seminário ele não é apenas um curso formador de pastores, tá? É um curso para estudar a Bíblia. A gente não estuda a Bíblia aqui na IBD, por exemplo? É a mesma coisa, a gente também vai estar estudando a Bíblia também de uma forma, podemos assim dizer, mais intensiva, né? As inscrições estão abertas, matrículas. Caso alguém tenha interesse de querer estar se inscrevendo, vocês podem estar entrando em contato comigo no WhatsApp, que eu vou estar passando o contato da secretaria. Passa, por favor, o próximo slide. Bem, aqui é as matérias, né, que a gente vai estar estudando no ano que vem. As aulas lá, as matérias são todas intensivas. Então, por exemplo, nossa, não estou enxergando nada. Alguém consegue ler para mim o que está escrito ali na segunda linha? Teologia em quê? Isso, olha lá. Por exemplo, ali está mostrando a segunda linha ali, vamos estudar teologia, o estudo do livro de Êxodo, né? E ali tem uma data, né, do período tal ao período tal, que eu não estou enxergando. 23 do 3 a 10 do 4. Então, 23 do 3 a 10 do 4 vai estudar somente essa matéria. Então, de segunda a sexta, vão estudar somente o livro de Êxodo, que será com o professor Luiz Saião. E assim vai, né? Aí cada matéria vai seguir nesse ritmo. Terminou um estudo de uma matéria, inicia a outra. E assim vai, tá? A primeira semana ali é a semana inaugural, tá? Ela é totalmente de graça, não precisa estar inscrito no seminário. Para quem quiser estar indo para estar assistindo às aulas inaugurais, será ali na primeira semana, no finalzinho de fevereiro. Todo ano o seminário ele oferece uma viagem missionária. Esse ano será na ilha de Inhamundá, na qual eu estou pensando em ir. E não é obrigatório, tá, para estar participando dessa viagem missionária, vai do aluno, tá, até porque tem muito custo para estar participando da viagem. E passa a próxima, por favor. Então, esses aí são os alunos desse ano. Eu não estou nessa foto aí. Foi a última aula presencial que a gente teve esse ano. Foi na semana passada. Oi? Não foi não também. Eu estava trabalhando. Saí de férias essa semana, então eu aproveitei os últimos dias de trabalho para ficar mais tempo no serviço. São os únicos alunos que a gente tem, tá? Tirando ali o rapaz do meio ali, que é o Dilean, que é o professor.
aí são os alunos. Um desses daí vai estar se formando esse ano, que é o senhor ali de blusa marrom ali, agachado, que é o João Olegário. Vai estar se formando esse ano, então já não contaremos com a presença dele no ano que vem. E tivemos mais alunos do começo do ano que, infelizmente, por situações pessoais, saíram do curso, né? Então, gostaria de estar pedindo, né, para a igreja estar orando quanto a isso, né, para que tanto sustente os alunos que estão atualmente para continuarem estudando e também para que possa estar, o Senhor possa estar colocando o desejo, né, nossos corações de querer estar estudando de forma mais profunda, né, a palavra do Senhor. Passe mais um, acho que tem mais uma foto. E aí é a questão da inscrição da viagem missionária, que é para a ilha de Inhamundá, que aqueles também que tiverem, caso alguém tenha já o interesse de querer fazer essa viagem, que vai ser em junho, também pode estar entrando em contato comigo, tá? Porque já tem que fazer a inscrição quanto antes. E é isso. Então, se alguém tiver interesse de estudar a Bíblia, não tem idade, não tem limite de idade, pode ser homem, pode ser mulher, não necessariamente para se tornar pastor. Tem diversas modalidades de cursos, tá? Tem um curso que faz somente uma vez a semana, que é na sexta-feira. Então, para quem não está com dificuldade com o tempo, tem essa modalidade, estudar somente na sexta. Tem como você estudar de segunda a sexta e deixar a quarta-feira livre, tá? E todas as aulas, isso é um ponto importante, todas as aulas são gravadas ao vivo, tá? Então, você não precisa estar participando presencialmente na sala de aula. Você pode assistir a aula na sua casa, tá? As aulas são ao vivo, mas você pode estar, o professor vai estar na sala de aula, mas você pode estar em casa assistindo a aula, tá? Tem muitos alunos que são de fora do estado que assistem às aulas. Tem aluno que, por exemplo, está naquela foto porque não mora aqui na Baixada, mora longe. Então, se caso a dificuldade seja ir presencialmente para a aula, você pode estar assistindo na sua casa, tá? As aulas são gravadas, elas ficam gravadas na plataforma, você pode assistir depois a aula, quantas vezes você quiser, tá? E é isso. Então, se alguém tiver interesse de querer estar conhecendo um pouco mais sobre o seminário, em querer estar estudando, pode estar entrando em contato comigo, ok? E um outro ponto também, acho que é importante também falar, é que caso alguém tenha um interesse, por exemplo, dentre todas aquelas listas lá, coloca lá de novo, por favor, Eduardo, que tinha um calendário lá. Entre todas essas matérias, eu quero estudar só, vou lembrar do Êxodo aqui que eu lembro ali. Por exemplo, eu quero estudar só essa matéria, você pode só estudar ela, tá? Você não é obrigado a se inscrever para estudar todas as matérias durante os 4 anos, tá? O seminário tem duração de 4 anos. Você pode estudar só a matéria à parte. Você pode entrar em contato com a secretaria e aí você vai pagar uma taxa como aluno ouvinte, que, se eu não me engano, é R$150, e você vai ter acesso a todo o conteúdo dessa matéria, tá? Tanto os slides, professor, que eu vou passar, e quanto a gravação das aulas dessa matéria específica, tá bom? É isso. Amém, meus amados. Seminário é bênção. Saudade da minha época de seminário. Fiz seminário 2 vezes, fiz o meu e fiz o da Carol. Brincadeira, aproveitando que ela não está aqui. Vamos dar nossos anúncios de hoje, né? Eu queria estar perguntando para vocês, amados. Primeiro, a gente está fazendo nossas reuniões de alinhamento, né, com os ministérios. E eu vou parar de falar, né, gente. Eu tô vendo as gravações e estou ficando bem revoltado com esse né. O que vocês preferem, amados? Que a gente faça reuniões com cada ministério ou que a gente faça uma reunião com os ministérios e a gente possa ter esse alinhamento de todos? O que vocês acham? Já que eu tenho pessoas que estão em mais de um ministério, né? Todos?
E aí, que dia que a gente pode fazer essa semana? Ou deixa para vocês pegarem e estarem falando, fazendo reuniões com os ministérios, colocando pontos para alinhar durante essa semana, e a gente faz na semana que vem? Pode ser? Combinado, então. Então, espero que vocês estejam conversando com os ministérios, estejam dando o feedback. Como que é o termo em português? O retorno. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Tem uma raiva desse, né? Fica falando o né e esses estrangeirismos. Então, essa semana vocês estejam conversando com os ministérios, vendo, se alinhando, olhando o que vocês pretendem para o ano que vem, né? O que a gente precisa estar fazendo, o que a gente precisa estar melhorando, o que foi bom esse ano. E aí, a semana que vem, a gente vai marcar uma reunião com os ministérios. Beleza? Vamos, na terça-feira, temos a nossa reunião de oração, às 7h30. Então, esteja aqui orando. Se você não puder estar, a gente tem ali a nossa caixinha, né? A nossa caixinha de oração. Agora vocês vão ficar contando meus netos. A nossa caixinha de oração, e você pode deixar o teu pedido de oração lá, e a gente vai estar olhando ele antes da oração e estar fazendo. Se você não quiser colocar teu nome, não precisa, não tem necessidade. O que nós queremos é estar orando por você, por sua família, pelas necessidades da igreja, pelo nosso bairro, pelo reino de Deus, e é isso que a gente quer. E na quarta-feira, o que a gente tem? Foi fraco, hein, Luiz Antônio? Vamos lá. A quarta-feira, o que a gente tem? Célula, muito bem. Gente, última célula que eu fui, eu contei, tinham 24 pessoas lá na casa da irmã Maria. Não tinha nem cadeira, né, irmã? Foi bênção. Mas quero que vocês todos estejam convidando pessoas, né, estejam chamando. Vamos aproveitar esse finalzinho de ano, o coração das pessoas está mais amolecido, mais querendo um pouquinho de Deus. E vamos falar, está na hora de agradecer. Agradecer o que? A saúde, o trabalho, comida na mesa. Vamos lá com a gente na célula. Olha que jeito bom de chamar as pessoas, né? E você vai pegar e falar assim, e eu vou passar na tua casa e vou te buscar. Combinado? Faz ela ficar envergonhada de falar, não, ela vai ter que ligar para você uns 15 minutos antes, inventar aquela desculpinha. Né? Aquela desculpinha, né? Amém, amados. E é isso, semana que vem nós vamos ter nosso culto missionário, então estejam todos aqui. E agora eu queria chamar as crianças, mas eu sei que não tem só criança, parece que tem mais gente que decorou texto. Mas primeiro as minhas duas lindinhas. Quer fazer separado? Ou vai fazer junto? Então vem cá todo mundo junto. Todo mundo que decorou texto. Ai, gente, vocês deixam o coração do pastor tão feliz. Como vocês são bonzinhos. Que bênção. Todo mundo decorou um texto. Maria decorou um texto, Maria. Que lindo. Ai, gente, alguém tira uma foto, por favor. Aí, a irmã Rosângela vai tirar uma foto, vai colocar lá no grupo da igreja. Tira a foto, gente. Pera aí, a decorou o versículo.
Amém. Deixa eu começar aqui com essas aqui, elas são as pioneiras, as pioneirinhas. Elas estão decorando, pastor, faz mais ou menos um ano, todo culto elas decoram um versículo. E eu trago elas aqui porque eu tenho que abençoar elas, que elas estão decorando a Bíblia. Salmos, elas sabem todos. Essa aqui sabe o Salmo 119 inteiro. Fala, Gabi, qual que é o texto? Salmos 23, versículo 1 até o 4. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Ó Senhor, renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Amém. Rapaz, eu conheço crente velho que não sabe o Salmo 23 inteiro. Duvido. Eu vou pegar um qualquer dia para ver. E você, Livinha? Ficou doente essa semana, tadinha. Agora tá bem. Salmo 119, versículo 10. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Amém. Vai terminar o Salmo 119. E a Maria? Não? Vamos lá, vamos começar. Salmos 1, 2. Meu Deus. Vai. Ao contrário, eles amam a lei do Senhor e nela meditam dia e noite. Amém. Pessoal, que bom. Foi bom, filho. Salmo 1. A partir de amanhã, nossos devocionais estão em Salmos. Então, se você quiser começar, Salmo 1 amanhã. Ai, que vergonha. Então, Mateus 6, 21. Pois onde estiver seu tesouro, ali estará também seu coração. Amém. Everson. Eclesiastes 9:17. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos do rei que reina sobre os tolos. Amém. O meu está em Eclesiastes 12, versículo 13. E de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de cada pessoa. Amém. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo que é mais chegado que um irmão. Aí, ó. Amém. Provérbios 10, 1. O filho sábio é a alegria do pai, mas o filho insensato é a tristeza da mãe. Amém. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia um ao outro. Amém. Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez a terra e o céu. Amém. Isso, Alegrem-se novamente no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentem os vossos pedidos a Deus por meio de toda oração, súplica e com ações de graças. Filipenses 4, 4 ao 6. Amém. Eu não sei porquê, eu achei que você ia fazer... Oi, foi nada. Foi benção, né? O pastor chutou, foi benção. Bom, pegaram o meu versículo, então eu vou repetir o que vocês já ouviram. Como é que é, gente? Não, eu ia falar. Salmo 122, versículo 1. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, amados. Obrigado. Que bênção. Semana que vem tem mais. Tá lá o pirulito, pessoal. Quem fala um texto ganha um pirulito. A Maria é filha do tesoureiro, ó, já vai enfiar a mão já na... É depois, filha. Vem cá, pastor Helder. Vem cá, agora que eu já... Amados, esse é o pastor Éder. Queria que vocês estivessem agora esperando que a palavra do Senhor estivesse falando com vocês.
Esse é o momento mais importante do nosso culto, é o momento da palavra de Deus, é o momento onde nós vamos realmente ter nossas vidas transformadas com o Evangelho. E eu queria estar orando pelo pastor, amados. Vamos estar, também queria, estenda as suas mãos, estejam abençoando. Pai, no nome de Jesus, Senhor, quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja usando o teu servo, Pai. Usa ele para essa igreja, Senhor, para que ele possa falar aquilo que essa igreja precisa ouvir, Senhor. Que não seja simplesmente palavras da boca dele, Senhor, mas as palavras que saem da tua boca, da tua palavra, Senhor. Abençoa ele, Senhor, a família dele, Senhor. Cuida dele em todos os momentos, Senhor, para que ele possa cuidar do reino do Senhor, naquilo que o Senhor colocou ele, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, queridos. Eu quero agradecer primeiro a Deus, claro, né? Ao pastor e à igreja pela oportunidade de nós expormos a palavra de Deus, mas antes disso eu queria me apresentar. Meu nome é Éder Furtado. Nós somos, vocês já devem ter percebido pelo sotaque, mineiros de Belo Horizonte, mas moramos um bom tempo no sudoeste mineiro, sul de Minas, ali na região de Passos, no pé da Serra da Canastra. Por isso nós utilizamos, nesse tempo em que não estamos à frente de nenhuma igreja local, como sustento missionário, vendemos os queijos. Além dos queijos, como eu me apresentei, eu faço Uber na Baixada Santista, vendo os queijos e a gente vai se virando durante esse período que o Senhor tem nos agraciado. Sou casado com a Andréia, ela está ali atrás, a Andréia Furtado. Ela não está aqui porque ela quebrou a patela e o dedão do pé está em recuperação ainda, está andando de muleta ainda. Nós estamos juntos há 32 anos e 29 anos de casados. É uma vida. Temos 3 filhos, 2 netos. Eu não sei se consegui colocar aí a foto da minha família, só para vocês conhecerem os meus filhos. Ali é a minha família, eu e a Andréia, né? Meu filho mais velho de trás, lá de óculos. A do meio é a Sara, o mais velho é o Nicolas. O da esquerda ali é o Adler. Dos 3, só o Adler que ainda mora conosco, que é solteiro. Os outros 2 são casados. O mais velho nos deu 2 netos, bênçãos demais, os netos, né? O que seria de nós sem as crianças? E o meu filho não está aqui porque ele está em Santos também, fazendo uma prova que alguns jovens foram fazer hoje. Desde cedo ele está lá em Santos fazendo essa prova. Nós moramos no Guarujá. Pela graça de Deus, ele abriu as portas para que nós morássemos lá novamente. Estamos na Baixada Santista desde 2007 para 2008. Viemos com um chamado ministerial para a Primeira Igreja Batista de São Vicente. Depois fomos para a Primeira Igreja Batista de Itapema, Guarujá, o pastor Genivaldo. Trabalhamos lá 9 anos. Depois voltamos para Minas, onde trabalhamos por algum tempo durante a pandemia. E 1 ano após a pandemia, e eu fiquei doente. Por isso eu quero a palavra que foi me passada e o que vocês estão estudando sobre as bem-aventuranças, cabe muito bem no que eu vou falar nessa manhã. A misericórdia do Senhor me alcançou, graças a Deus. A graça dele, por causa da misericórdia dele, me alcançou e ele me curou, sem dúvida nenhuma. Deus usou psicólogos, usou psiquiatras, usou remédios, mas teve um dia, pastor, julho, há 3 anos atrás, eu fui pregar na Primeira Igreja Batista de Passos, onde o meu irmão é pastor, o pastor Gilberto Furtado, foi pastor na PIB São Vicente, e eu abri aquele texto dos 2 homens de Deus, a entrada do Templo Formosa, e tinha um aleijado na entrada do templo, e o aleijado pedindo esmola, e pergunta para eles se eles tinham esmola para dá-los, ou para dar a ele, e eles falam: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Levantem e andem em nome de Jesus. E pregando sobre esse texto, eu estava falando de atrofias, e aquele homem tinha uma atrofia nas pernas. E naquela noite, eu sei que você crê nisso, como bons batistas, nós somos da palavra, mas nós não dispensamos a voz de Jesus e do Espírito Santo. Cantamos isso aqui como Maria, não é?
E o Espírito Santo falou claramente no meu coração assim, olha, assim como eu curei a atrofia daquele aleijado, hoje eu estou curando a atrofia na sua alma. Estou curando a sua depressão. E naquela noite de um domingo de julho, há 3 anos atrás, eu fui para a casa do meu irmão, porque eu estava ali num tempo, buscando queijos já para vender em São Paulo, ainda doente. Foi quando eu falei para minha esposa, e ela é técnica em enfermagem, formada, eu falei, não vou tomar mais remédios. Deus falou comigo que me curou. Está gravado no YouTube, irmãos. Primeira Igreja Batista de Passos. E eu dormi, sabe quando você ajoelha na cama de frente e dorme? Eu ajoelhei, orei, falei, Senhor, eu creio na sua palavra. Eu creio na palavra que foi liberada ao meu coração nessa noite. E o Senhor é capaz de cumpri-la, porque o Senhor é fiel para cumpri-la. E fui orando até dormir. Amanheci, dormi sem tomar remédio, e amanheci sem tomar remédio, e isso já tem 3 anos, e ali realmente o Senhor me curou. Amém? Glórias a Deus por isso. Nos últimos 2 anos, nós estávamos servindo na PIB São Vicente. 5 de outubro agora, nós saímos com as portas abertas da igreja. Estávamos ali ajudando o pastor Alípio, na PIB São Vicente. Aprove a igreja, aprove a nós, entendemos que era o tempo de não estarmos mais, porque Deus quis assim, e nós entendemos que a nossa assembleia é soberana, amém? E numa assembleia, eles decidiram que o meu nome não seria o pastor da igreja. Eu estava na fila para ser o pastor da igreja, e nessa escolha eles agora vão fazer com outro nome, porque eles vão fazendo nome a nome, e aí nós, para deixar o outro pastor que chegar, e a igreja também livre com isso, nós despedimos da igreja e voltamos a construir tenda vendendo os queijos. E estamos aqui para abençoá-los e sermos abençoados. Fazendo essa apresentação, eu queria orar mais uma vez com os irmãos. Eu vou ser breve, prometo, mas que essa palavra, ela fale ao meu coração, porque ela tem falado durante a semana, e fale ao seu coração como já o tem falado. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos. Obrigado por essa igreja, pelos meus irmãos, pelo pastor, por sua família, por essa família de Cristo que encontramos aqui hoje, e espero encontrar mais vezes, e um dia encontraremos nos céus, por causa da sua misericórdia, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, e que essas marcas, ou que a marca de misericórdia que deriva do Senhor mesmo, possa estar impregnada em nós, para nós vivermos isso com graça, com temor, mostrando na prática quem é o Senhor ao mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dito isso, abra a sua Bíblia em Mateus 5, verso 7. O tema que Deus colocou no meu coração é exatamente esse: misericórdia, a marca invisível que torna Cristo visível. Misericórdia, para nós entendermos antes de ler o verso, é a marca invisível que nós precisamos ter e viver para mostrar o Cristo que o mundo não conhece. Por que isso, queridos? No tempo de Jesus, quando Jesus está falando aqui, e no nosso tempo não é diferente, talvez nós temos com certeza mais possibilidades ao erro, a pecar, a não usar de misericórdia. Nós vivemos dias marcados por fúria, não é verdade? Dias marcados pela violência. É só olharmos à nossa volta, a Baixada Santista, tudo que acontece. Vivemos também um tempo de cancelamento. É só você ser contra nas redes sociais do sistema, você já é cancelado. É só você ir contra o mundo que você é cancelado, não só nas redes sociais, mas nas faculdades, nas escolas secundárias, primárias. Se você tem uma identidade em Cristo e é contra tudo aquilo que é pregado, que o mundo quer que as pessoas vivam, você já é cancelado. Vivemos um tempo de intolerância, tanto religiosa como em todas as outras esferas. Vivemos um tempo de relacionamentos descartáveis, não é verdade? Os relacionamentos são descartáveis. E vivemos num tempo nunca como antes de falta de perdão, falta de misericórdia verdadeiras. Ou seja, o mundo está cheio de opiniões vazias, sem compaixão.
sem entender os ensinos de Cristo. E nós que estamos nesse mundo duro, frio e impaciente, precisamos erguer a nossa voz, porque quem fala através de nós é Cristo, o Senhor, que derramou misericórdia não sobre nós, não somente sobre nós, mas que nós fôssemos a resposta de misericórdia ao mundo. Por isso, Mateus 5,7, leia comigo, diz bem assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos. É como se Jesus estivesse falando, e ele estava falando nesse verso da seguinte maneira: olha, discípulos, vocês precisam entender que eu estou ensinando primeiro vocês, e depois a multidão virá para aprender, mas aprenderá de mim, e depois aprenderá com vocês, que a verdadeira felicidade não está em receber, mas em oferecer. Como eu sou o Deus misericordioso, e isso deriva de mim, vocês precisam entender que essa multidão que está aqui nesse monte, vocês precisam entender que a verdadeira felicidade não é vir receber de mim algo que vocês irão usufruir e depois ir embora e não derramar na vida de outros, porque a misericórdia que eu derramo sobre vocês é para vocês receberem, mas muito mais para vocês oferecerem. Porque misericórdia, Jesus estava falando exatamente isso, não é emoção vazia, mas é uma emoção que emana de dentro de nós, porque temos o Espírito Santo, e ele falando aos discípulos, está falando a nós também nessa manhã como discípulos, que é ação. Misericórdia é emoção que se transforma em ação, é o braço que se estende, que deriva do coração, para eu ser a resposta de Deus para essa geração. Misericórdia não é fraqueza, mas é força. Os discípulos não entendiam aquilo, não estavam entendendo, e muitas vezes nós no nosso tempo não entendemos também, mas Jesus estava ensinando que misericórdia não é fraqueza. Para muitos parece fraqueza estender as mãos mais uma vez, perdoar mais uma vez, ajudar alguém que está drogadito, largado na rua, mas isso é a minha força sobre vocês, é isso que eu quero de vocês. E misericórdia, ele falando aos seus discípulos ali no monte, e ensinando também a multidão, não é uma opção, mas é uma marca do reino que você precisa carregar. Se cantamos o reino, e aqui para nós hoje, se queremos ser como Maria, escolher a melhor parte, se queremos servir ao Senhor, nós precisamos entender que misericórdia na sua vida e na minha vida não é opção. É uma marca que nós precisamos carregar e refletir na sociedade. É o reino em nós, refletindo quem Cristo, o Rei, o é. E aí nós vamos entender que essa misericórdia que Ele derramou sobre nós não é uma teoria, porque Jesus sobe ao monte, Ele senta como um rabino, como aquele que ensina, e todos os outros ouvem a teoria que Ele está apresentando, mas muitos se esquecem, porque a multidão esquece muito fácil, os discípulos talvez não, pelo menos a maioria deles não, que aquilo que Jesus estava ensinando era aquilo que Ele vivia. Então não era teoria. Então, irmãos, misericórdia não é teoria, é vida na prática. Ser igreja, e especificamente igreja batista aqui em Cubatão, vocês, eu, porque eu sou igreja com você, é muito mais do que a teoria. Nós aprendemos, devemos participar da EBD, devemos ouvir as mensagens, o Espírito Santo quer nos ensinar, Ele transformou o nosso coração para ser um coração ensinável, mas nós precisamos aprender a teoria e praticar na vida o que aprendemos da palavra de Deus. E pensando sobre isso, vai uma primeira pergunta: eu e você, temos praticado a misericórdia que Jesus ensina aqui nas bem-aventuranças? Porque se nós olharmos para essa bem-aventurança, nós estaremos olhando para o cerne de Cristo e para o próprio Cristo. O que Jesus queria ensinar primeiro aos discípulos inclui eu e você também. Porque se eu e você queremos ser discípulos dele e falamos que somos discípulos dele, eu e você precisamos reverberar a glória de Deus através da misericórdia, uns para com os outros e principalmente para com o mundo. Esse é o nosso chamado. Agora pense comigo ali onde Jesus estava e como que estava aquela multidão, os seus discípulos, porque esse sermão ele acontece em uma colina alta na Galileia. Ele estava ali perto de Cafarnaum.
Jesus, como eu disse, ele se assenta numa posição de mestre, de rabino, e os seus discípulos se aproximam, e outros lá vão se aproximando. E ele não está falando ali só, como eu disse, para curiosos. Há uma multidão, sim, mas há os discípulos na qual ele queria ensinar, e eles fossem os primeiros representantes do reino dos céus, porque ele estava formando isso neles. E Jesus, de uma forma sucinta, decide ensiná-los na prática do que ele vivia, relembrando a eles a própria palavra que procedia dele. Porque esse sermão do monte é como se Jesus estivesse falando para eles: olha, vocês virão, se assentarão primeiro à minha frente, vocês serão igreja no século 21, assentarão diante da minha palavra. Esse sermão do monte é para quem quer refletir Cristo, é para quem quer me refletir. Estudar o sermão do monte é para quem realmente quer negar a si mesmo e refletir a Cristo nesse mundo. Esse sermão é para quem quer transformar o mundo, sendo transformado primeiro no seu interior. E Jesus ali naquele contexto, ensinando a palavra de Deus e a realidade dele para os discípulos, sabiam que os discípulos iriam entender o que ele estava ensinando, porque quando você vai olhar essa trilogia de Cristo até chegar no sermão, você deve se lembrar disso. Esse sermão ele vai acontecer depois do batismo de Jesus. Lembra do batismo no rio? Lembra de João Batista? Lembra desse que vem e que João disse que não era digno nem desatar as sandálias dos pés, que era maior do que tudo, maior do que todos. Esse sermão do monte, após Jesus se batizar e ensinar quanto ao batismo a todo cristão e discípulo, Jesus é tentado. Lembra da tentação? Ele vence a tentação. Lembra do chamado dos primeiros discípulos? A voz que ecoa de Cristo é uma voz cheia de graça e misericórdia. Lembra dos primeiros milagres? Ou seja, Jesus é didático, era um rabino, um professor organizado. A vida dele foi escrevendo o que ele queria ensinar aqui, como uma carta magna, que é o Sermão do Monte, para que os discípulos vivessem isso. Ele organiza de forma maravilhosa, e ele entende que misericórdia, na qual ele ensina aqui, é o DNA de todas as outras bem-aventuranças que eles precisavam viver para colocar em prática os ensinos do Sermão do Monte. Eu e você precisamos entender o seguinte, e os discípulos estavam entendendo no ensino de Jesus. Primeiro, Jesus ele quer transformar o nosso interior. Amém? Aí depois sim, ele envia para a missão. Primeiro, eu e você precisamos ser transformados no nosso interior. E depois, nós seremos enviados por aquele que nos transformou para uma missão. Porque isso é discipulado. Isso é ser igreja. Isso é o que o bom pastor, que é Jesus, deseja formar em nós. Sabe, queridos, o grande problema de nossas igrejas hoje, e você é igreja 24 horas por dia, entende isso? 7 dias por semana, todos os dias da sua vida, até o último dia nessa terra. Nós herdamos, e eu posso falar de mim, herdei no início da minha criação, impregnado em mim uma religiosidade, onde eu achava que servir a Cristo era a missa das 7 da manhã que eu ia com meu pai, porque minha mãe não ia, mas meu pai ia às vezes, ou porque eu ia só de fachada. Era a primeira comunhão que eu fiz lá atrás, sem conhecer a Cristo verdadeiramente, que eu ia só para a religiosidade, entende? Lá, para marcar presença. Mas o que Cristo está ensinando aos seus discípulos, o que ele ensina no Sermão do Monte, e o que ele está reverberando à luz do teu Espírito Santo nessa manhã, é que o caráter de Cristo vem antes do servir a Cristo. Senão tudo que nós fazemos, tudo que nós organizamos é apenas ativismo sem Cristo. Primeiro, o meu caráter precisa ser transformado. E depois, sim, eu anuncio o Cristo que está me transformando continuamente, para que as pessoas possam vir e crer no Cristo que eu prego e ensino e sirvo. Porque fora disso é apenas ativismo e obras mortas. E muitas vezes os espíritas fazem melhor do que nós, mas são mortas. Porque eu preciso apontar para Cristo com a minha vida, com
com aquilo que eu sou, com aquilo que Ele me chamou a ser nele mesmo, dia após dia. Eu preciso entender que aquilo que eu sou hoje, eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Isso que Jesus estava ensinando. E se amanhã eu estiver aqui, eu preciso ser melhor do que hoje. Pensando nisso, eu me lembrei rapidamente de um testemunho, e isso é muito sério. Porque nós que estamos à frente, que pregamos a palavra, não tem como, e nós que somos membros do corpo de Cristo e membros da igreja batista, no caso vocês aqui, Monte Sião, nós somos a resposta para a sociedade, e não tem como, irmãos, eu e você devemos satisfação a todos. Muitas vezes a gente fala assim, eu não devo satisfação da minha vida para o meu vizinho. Eu não devo satisfação da minha vida para o meu patrão e etc., para o meu empregado. Mas eu e você, se carregamos a marca de Cristo em nós, nós devemos satisfação a toda uma sociedade, porque nós estamos aqui para transformar a sociedade à luz da verdade de Cristo. Certa feita estávamos numa das igrejas que nós passamos, e nós tínhamos muitas células nos jovens. Naquele tempo, os jovens tinham quase 200 jovens na igreja, na PIBIG. E uma das pessoas que ministrava poderia ser um pastor auxiliar, poderia ser eu me coloco nisso, poderia ser o pastor Genivaldo, eu me coloco nesse lugar, poderia ser o pastor de vocês, ou o vice-presidente, ou diáconos, ou líderes dos jovens, ou líderes de células, ou alguém aqui, poderia ser qualquer um de nós, e o louvor ia começar, e o louvor na PIBIG, várias pessoas na frente ministrando, tocando, e um deles estava lá, que é um empresário, e uma visitante veio, porque ela veio na célula dos jovens e resolveu visitar a igreja. E quando ela adentrou, ela só chegou na porta e foi embora. Nunca mais ela voltou na igreja. E nós a procuramos, eu e a amiga dela, que ganhou ela para Jesus, na célula. E fomos atrás dela, com graça e misericórdia. E ela disse assim, pastor, eu não posso voltar naquela igreja. Aquele senhor que estava ministrando era meu patrão há um mês atrás. Ele me humilhou. Ele agiu moralmente, se levantou contra mim, eu queria processá-lo, e não me pagou os últimos 3 meses de salário. Entende que nós somos a resposta a uma sociedade carente de graça e de misericórdia? Não pode ser só ativismo, algo vazio. Primeiro, eu preciso pensar, Senhor, o Senhor está me transformando, mas pode uma mesma boca adorar o Senhor e maldizer alguém? Ou não agir com misericórdia, a começar na minha casa e para outros também? Porque isso serve para mim primeiro, queridos, porque é interessante pensar também que nessa cronologia do Sermão do Monte, Jesus, desde do seu aparecimento, desde que ele cresceu, desde os 30 anos aos 33, nós vimos aqui a cronologia, ele demonstrou quem ele era, ele falou quem ele era, ele apontou para ele mesmo outros apontando, mas ele viveu aquilo que ele veio viver. E para nós cristãos, há meio termo? Ou nós precisamos viver o que ele tem nos ensinado? Aí nós vamos poder, sim, apresentar a misericórdia do Senhor, porque quando você olha para esse verso aí junto comigo, nós vamos ver, olha para o capítulo todo, as 4 primeiras bem-aventuranças, trata do interior, você percebeu isso? As 4 primeiras bem-aventuranças, até chegar nessa 5ª, você já deve ter visto isso, você já deve ter aprendido sobre isso, mas eu quero relembrar você, primeiro lá, pobre de espírito, porque abre um leque sobre isso, mas eu preciso reconhecer a minha miséria. Quem é pobre de espírito reconhece a sua miséria. Irmãos, nós não merecíamos estar aqui nessa manhã. Se não fosse Cristo, estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Talvez dormindo até meio-dia, talvez chegando de uma ressaca de tomar cachaça a noite inteira, como eu já fiz. Talvez perdido, sem rumo, buscando razão para viver no primeiro boteco, no primeiro futebol, no primeiro time, no primeiro não sei o quê. Mas a graça do Senhor e a misericórdia dele nos alcançou, e nós não podemos esquecer disso. Precisamos entender que nós somos pobres de espírito. Jesus aqui está falando do interior. Precisamos reconhecer a nossa miséria. E depois, ao reconhecer a miséria, ele fala o seguinte, olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Porque isso é quebrantamento real diante do rei. Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença. Eu não posso vir aqui como eu ia, apenas como um ritual religioso numa igreja católica. Não é, eu sei que não é as paredes, o Senhor não habita em templos feitos por mãos, o Senhor habita em mim, mas escolheu esse lugar para um ajuntamento santo, onde o Senhor manifesta a sua misericórdia e a sua graça. Então eu não tenho problema de chorar na sua presença, porque eu sou um pobre de espírito, eu sou um miserável pecador, mas o Senhor me alcançou e eu clamo ao Senhor para que a sua misericórdia realmente venha sobre mim. E depois de chorar aqui, depois de reconhecer que precisamos ser quebrantados, o que Jesus ensina aos discípulos? Manso, bem-aventurados são os... Isso significa que eu e você, como discípulos, como igreja, devemos ser submissos. Por quê? Reconhecer a minha miséria. Eu deixo de ser orgulhoso. Eu tenho um coração quebrantado, eu choro. E aponto para Cristo, e a mansidão dele vem sobre mim. Eu sou submisso ao meu mestre. E por fim, aqui, das 4, fome de justiça. Isso significa o quê? Quem é a justiça sobre tudo e sobre todos? Justiça reta. Balança justa, éfata justa, é a do Senhor. É o Senhor, porque essa fome de justiça é fome de Deus. Lembra do Fernandinho cantando? Eu tenho fome de justiça, sacia minha sede, Senhor. É isso que o Senhor Jesus está ensinando aos discípulos. Olha, você precisa reconhecer sua miséria. Você está aqui, reconheça que você é pior do que esse povo que está vindo, se não fosse eu na sua vida. Você precisa chorar e ser quebrantado na minha presença. Você precisa ser um discípulo manso, submisso a mim. E você precisa ter sede do Deus que me enviou. Aí entendemos o que vem depois. Quando ele fala de pureza, ele fala de paz, ele fala de perseverança diante da perseguição. Aí vem a misericórdia. A misericórdia é bem no centro aqui das bem-aventuranças. Porque essa misericórdia que deriva dele é a ponte entre um coração transformado e uma vida em transformação. Entende isso? A misericórdia de Deus é que nos faz ser tudo isso que ele nos pede antes. A misericórdia de Deus sobre nós, então não é nós que faz eu entender que eu sou pobre de espírito e reconheço a minha miséria, me faz entender que eu preciso ter um coração quebrantado na qual Deus não despreza. É a misericórdia dele que me faz eu ser um discípulo submisso, e é a misericórdia dele que me leva a eu ter sede de justiça. Lembra o que eu disse agora há pouco? O caráter de Cristo vem antes do servir a Cristo. E aí, quando eu entendo o que ele está falando nessa bem-aventurança, eu vou entender, guarde isso no seu coração. Talvez você já aprendeu isso, mas a gente esquece muito fácil. Eu esqueço muitas coisas e por isso eu preciso voltar à palavra todos os dias para eu viver ela. A misericórdia que praticamos hoje moldará as próximas gerações. Moldará e fará com que eles enxerguem a Cristo através de nós. Uau, entendeu a sua responsabilidade? A misericórdia que eu vivo hoje aponta para Cristo, e as gerações que estão agora e as próximas apontarão, as criancinhas que estavam aqui apontarão para Cristo, se veem a misericórdia de Cristo em nós nesse tempo. E é isso que nós queremos, porque é a misericórdia que nós queremos oferecer. Nós queremos que seja como memória que essas crianças, esses jovens carregarão depois de nós, mas através de nós. Esse é o nosso tempo de viver misericórdia. Amém? Porque é para isso que Jesus nos chama. E eu quero terminar aqui analisando um pouco mais profundo o texto. Mateus 5:7. Bem-aventurados. Esse Makarios não é uma felicidade passageira. Mas quando nós entendemos que somos bem-aventurados por agir com misericórdia, a alegria é profunda. Ela é espiritual, real, permanente, independente
das circunstâncias. Quando eu entendo que eu sou bem-aventurado, que eu sou esse Macários de Deus no original ali, a felicidade em mim, em exercer a misericórdia, eu exerço porque ela não é passageira. Ela é uma alegria profunda, espiritual, permanente, independente das circunstâncias. Lembra daquele cânticos mais antigos, na época dos corinhos nas igrejas? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Lembra disso? Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não me guio por vistas. Eu estou alegre porque o Senhor primeiro derramou misericórdia sobre mim, me salvou do inferno, da condenação real que eu merecia. E agora esse Macários, essa misericórdia, eu também preciso receber dele e derramar na vida de outros. Lendo algumas coisas, Barclay vai falar sobre essa misericórdia, dizendo assim, olha, é um teólogo, um escritor, diz assim, misericórdia é amor que se move, amor que se levanta e amor que se age. Misericórdia, queridos, é amor em movimento, por isso a igreja é um organismo vivo, amor que se levanta, por isso nós não ficamos aqui 24 horas no culto, aqui no templo, porque o culto acontece na nossa vida, pelo contrário, 24 horas por dia, por isso eu me movo e a minha ação lá fora demonstra a missão que eu tenho no meu coração, cheio de misericórdia, porque essa compaixão que nós pregamos, e que missões mundiais, nacionais, estaduais prega, ela se torna a ação de verdade. Porque esse movimento santo no meu coração, ele faz com que as minhas mãos se estendam realmente para ajudar alguém. Porque eu tenho disposição, assim como fui restaurado, em restaurar outras vidas. Assim como eu fui perdoado, eu tenho disposição, não penso duas vezes em pedir perdão e liberar perdão, porque é algo concreto, é vida de Cristo em nós. Por isso que para os judeus significava amor leal que age. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, unindo misericórdia e amor que se move. O amor que se levanta com amor leal que age. É como se ele declarasse aqui, quem me segue, vive isso. Vive sob a misericórdia, sob, debaixo, a misericórdia que eu derramei sobre os homens. Temos vivido assim? Temos vivido assim nessa manhã para pensarmos. O texto continua a nos ensinar. A segunda parte, porque obterão ou alcançarão misericórdia. Mas eu e você precisamos entender que não é esse imediatismo que o mundo vive como uma troca. O que eu posso fazer por você e você vai fazer por mim? Senão, por que eu farei por você? Não é assim que o mundo pensa? É assim que a sociedade pensa. O que eu posso fazer por você e você vai fazer por mim. Mas o que Jesus está ensinando aqui sobre alcançar misericórdia não é troca. Não é agradar a Deus só no momento e falar, ó Deus, faz algo por mim aí, porque eu já fiz a minha parte. Não é um mérito, não tem meritocracia aqui, ninguém merecia nada. Não é uma compra espiritual, porque não se compra Cristo e o seu sacrifício, indulgências e coisas palpáveis, não compra aquilo que é sobrenatural e acima de tudo o que é Cristo. A misericórdia nasce de quem entendeu a sua própria miséria. Novamente eu enfatizo isso, entenda, nós éramos miseráveis e somos sem Cristo. E quem recebeu misericórdia, dá misericórdia. E quem recebeu misericórdia, continua dando misericórdia, porque a fonte de misericórdia é o Pai, e Ele é inesgotável, entende isso? Quem você precisa exercer misericórdia nessa manhã ao voltar para casa? Quem você ainda não perdoou? Quem ainda você não estendeu as mãos, ou talvez você está cansado de estender as mãos, escute isso, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade onde tudo é descartável, mas o que é mais importante, coisas ou pessoas?
Amém? Pessoas. Por que nós descartamos as pessoas então? Por que nós falamos de missões e vivemos missões nacionais, mundiais, e temos um slogan, temos uma chamada, temos um versículo, isso é tremendo, mas nós não temos disposição de estender as mãos ao drogadito que está caído na rua de verdade? Na maioria das vezes, nós julgamos, pô, esse aí não dá nem para andar perto, está fedendo. Eu estou falando isso, queridos, porque eu fui um desses. Talvez eu venha aqui um dia contar a minha história. Eu sou um ex-drogado, alguém que dormiu no carro debaixo da rua, alguém que era jogador de futebol profissional. Eu joguei futebol profissional dos 14 aos 23 anos, América Mineiro, Atlético Mineiro, categoria de base, interior de São Paulo, Franca, Barretos, Espírito Santo. Com 23 anos eu perdi tudo, porque o mundo do futebol também é cheio, quem sabe a linguagem aí, sabe, de trairagem, de mentira, de pecado, de falsidade. Do mesmo jeito que a grana vem, ela vai embora. Você se envolve com bebida, se envolve com drogas, se envolve com mulheres na vida, porque você também é um vadio. E aí as amizades corrompem os bons costumes por não ouvir a minha mãe. Porque minha mãe sempre falava, filho, as más companhias corrompem os bons costumes. Queridos, até os 23 anos, eu conquistei algumas coisas, mas até os 23 anos, eu perdi tudo em menos de um ano. E eu estou falando financeiramente, aquilo que o homem olha, o que é perder tudo? Porque a visão do mundo é você perder bens, perder casa, perder carro. Eu era solteiro, graças a Deus ainda, não tinha família. Perder a confiança dos irmãos, ao ponto de o meu irmão do meio falar assim, olha, você pôs a família a perder, nós sonhávamos que você ia ganhar dinheiro no futebol e todo mundo ia ficar bem no futebol. Como se naquela época, hoje um monte de cabeça de bagre lá em Minas é o cara que não pensa direito, entendeu? A bola vem e dá um bico para o alto, tem um monte aí que faz isso. Ganha 300 mil. Na minha época, para ganhar 10 mil reais, a gente ria até aqui o salário, porque seu passe era fixo no clube. Não se ganhava dinheiro como hoje. Mas tinha que jogar futebol como nunca. Mas eu pus tudo a perder, a confiança. Mas o dia em que eu estava saindo do seminário, pregando numa igreja batista, e uma pessoa se converteu, eu entendi a graça e a misericórdia do Senhor que me alcançou. Eu fui livre, amém? Tenho 56 anos, ou seja, há mais de 30 anos eu estou livre e limpo, porque o Senhor me acompanha todos os dias e a misericórdia dele está sobre mim. Esse mesmo irmão veio me pedir perdão. É o irmão do meio. Ele é um tenente aposentado da Polícia Militar. E falou assim, eu quero te pedir perdão, meu irmão, porque hoje eu entendi que a misericórdia do Senhor te alcançou. E Deus te chamou para fazer gols em outros gramados. Nos gramados da fé. E nós choramos juntos ali por um bom tempo. Porque o sonho humano é conquistar o mundo. O sonho de Jesus para nós é nós deixarmos tudo que o mundo oferece. Olha que contracultura. É o que Jesus está ensinando aqui. Eu e você precisamos exercer para receber do Pai mais e mais, porque é uma fonte inesgotável. Eu quero terminar porque você entenda como é difícil exercer a misericórdia do Senhor, e naquele tempo porque Jesus está ensinando o cerne dele mesmo, a misericórdia. Pensa comigo, você sabe, você veio na escola bíblica dominical. O que Roma naquele tempo valorizava? Poder. Aí vem alguém ensinando que o poder é dar a outra face, é estender as mãos, é ser um bom samaritano. Ou seja, ele está quebrando a cultura do mundo, a contracultura daquele tempo. Jesus fala assim, olha, Roma está valorizando o poder, e eu estou falando para você, abra a mão do poder e seja como eu. Os fariseus valorizavam o quê? Regras. Era o VAR, né? Tem que ser como eles queriam. E Jesus vem para ensinar que é graça, que é misericórdia. Não que eu não vá cumprir a lei, mas que a lei é pesada demais para eu cumprir. Por isso Cristo veio. É tempo de graça e misericórdia derramada. A sociedade valorizava essa força. A força do braço, a força no falar, a força no viver. E em nosso tempo é diferente, irmãos. Não é.
Mas Cristo te chama para você viver e ser bem-aventurado, cheio de misericórdia, entendendo que não é poder, que não é dinheiro, que não é status, que não é um nome reconhecido na sociedade, entender que não são regras. Olha, a Bíblia fala para não fazer assim. Como pode? Esse jovem chegou na igreja cheio de tatuagem. Aí nós usamos o Antigo Testamento para colocar a pessoa dentro de uma caixa. Eu não estou falando que eu sou a favor de todo mundo agora fazer tatuagem, não é isso. Mas é melhor a minha filha entrar no céu com tatuagem até na canela do que ir para o inferno com a pele lisinha e ser queimada. Entende isso? Está entendendo o que eu estou falando? Nós não vamos incentivar ninguém a fazer isso, é claro que não. Mas nós não vamos receber? Será que estamos preparados para agir com misericórdia? Entrar aqui um tatuador da cidade e se converter? Como que será? Ou uma prostituta? Ou um prostituto? Ou um drogadito? Onde está a misericórdia que nós pregamos? Precisamos viver. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, no meu reino, grandeza é exercer misericórdia. Porque vocês e eu precisamos entender que quem recebeu grande misericórdia não pode andar com um pequeno coração. Que tamanho é o seu coração? Cheio de compaixão e misericórdia, do tamanho na qual Cristo pode habitar completamente? E para contrabalancear, eu quero usar só 2 exemplos. Lembra lá de Lucas 10, 25 ao 37? A história do bom samaritano? Qual misericórdia nós exerceríamos se fosse nós? Passaríamos de reto? Não perderíamos tempo? Afastaríamos? Ou levaríamos, hospedaríamos, cuidaríamos? Porque o bom samaritano é Cristo, literalmente falando a nós. Todas as vezes que você estiver diante de alguém para exercer misericórdia, veja, sinta, pare, toque, cuide e invista. E aí sim, quem foi o próximo? A parábola não precisará perguntar quem é o próximo, porque eu seria um bom samaritano. E só para contrabalancear, lembra lá de Mateus 18, 23 e 25, o credor incompassivo, que não agiu com misericórdia, qual foi o fim dele? Não perdoou a dívida que era pagável e foi perdoado de uma dívida impagável. Quem não oferece misericórdia, irmãos, nunca entendeu quem é Deus. Nunca entendeu quem é Cristo. É isso que Jesus estava ensinando, é isso que Ele está ensinando nessa manhã. Eu e você precisamos ter uma vida cheia de misericórdia, com ações práticas, com amor verdadeiro, como alguém que quer restaurar vidas, como alguém que o perdão anda na ponta da sua língua para perdoar e para pedir perdão. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Eu quero ser misericordioso para alcançar a misericórdia, amém? Você também o quer? O convite de nós nessa manhã é: seja misericordioso a começar no seu lar. Você tem sido misericordioso na sua casa? Quando eu falo da vida que eu enfrentei lá fora, eu sou filho de um pai que espancava minha mãe todos os dias e nós todos os dias. Com 11 anos de idade, meu pai foi embora, porque meus irmãos cresceram, um fez 17, outro fez 18, e o enfrentou. E naquele dia ele foi embora, ele deixou a família dele. Mas até os 11 anos, até os 16, 17 anos dos meus irmãos, todos os dias, meu pai nunca bebeu, nunca fumou nenhuma droga. Mas eu não tenho dúvida, ele ficava endemoniado. Porque ele chegava em casa, se o café não tivesse pronto na hora que ele queria, ou se o arroz não tivesse como ele queria, ele espancava a minha mãe e nos espancava. Eu tenho marcas nesse braço que meu pai quebrou, que ele me deu uma pasada na cara e eu defendi com o braço. Porque com 10 anos, 11 anos, eu tinha que trabalhar com ele. Escola e trabalho. Para eu treinar, muitas vezes eu tinha que, minha mãe me ajudar a fugir para ir treinar, porque meu sonho era ser jogador de futebol.
E eu tinha tudo para dar errado. Até que minha mãe encontrou Cristo lá atrás. E Cristo mudou a vida não só dela. E ela perdoou meu pai e agiu com misericórdia uma semana antes dele morrer. Ele pediu perdão para ela e para todos os filhos, para abreviar a história. Ela perdoou ele. E todos nós perdoamos ele. Porque quem recebe misericórdia, age com misericórdia. E no lar? Vamos começar por aí. Os seus tons de voz, eles são brandos, sem misericórdias, gritarias, ou eles são suaves? Quando você precisa exercer perdão, e aqui nós somos indesculpáveis. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Nós é que ensinamos nossos filhos a perdoar. Eles precisam ouvir de nós. Não tem desculpa, irmãos. Nós é que ensinamos. Pai, você que ensina a sua esposa a perdoar. Você é o sacerdote na sua casa. Você que precisa chamar, eu quero te pedir perdão. Realmente aconteceu isso, e eu fiquei chateado. Mas eu falei alto, eu gritei. Talvez eu usei até de palavra torpe. Mas eu quero te pedir perdão. Vamos orar. Pedir ao Senhor para que reine a misericórdia, a graça e a vida dele em nós. Você tem sido paciente, pais e filhos, filhos e pais, filhos e pais, numa geração tão rebelde que acha que precisa e quer tudo agora? Quantas vezes nós fomos com os 3 filhos pequenos no shopping e eu falava assim, ó, sua mãe vai pôr comida para vocês e vocês vão comer o que ela pôs, ok? Ah, pai, ok? Ou nós vamos conversar em casa? Sem estresse, pode ir junto, você pode escolher uma coisa ou outra, mas quem decide por você enquanto você é criança somos nós, porque lá na frente, se nós não decidirmos agora, o mundo vai decidir por você e nós vamos chorar. Hoje, os adolescentes, às vezes, juniores e crianças, vão ao shopping e a gente vê as pessoas fazendo o quê? O que você quer comer? Eu não sou nem psicólogo, minha esposa não faz psicologia, ela sabe melhor do que eu. Não é um bom ensino. Mas como que nós temos exercido a vida de Cristo em nosso lar? Com paciência ou com gritaria? A partir de nós, os nossos filhos reverberam o que nós somos. E na igreja, é um ambiente seguro, porque nós nos encontramos aqui, mal ouvimos a mensagem, cantamos e quase não conversamos, talvez nas células mais ainda, mas como é que é esse ambiente de segurança? Ele é reverberado na minha casa? Esse espaço, ele tende a crescer em pessoas, porque eu exerço a misericórdia, para quem cai, eu ajudo a levantar? Na sociedade, já estou terminando, o mundo espera um julgamento e nós agimos com misericórdia. Cristo aparece em nós com misericórdia. Lembra da mulher do Morrinhos que morreu apedrejada? Morreu, eles bateram nela porque numa rede de Facebook falaram que ela era sequestradora de crianças. Passou no Jornal Nacional isso, lembra disso? Agora, eu já morava no Guarujá. Sem misericórdia nenhuma, foram descobrir, era uma mentira. E a mulher era crente em Jesus, de uma igreja. Só que alguém falou uma mentira, só para se vingar dela. O mundo quer julgamento na hora, quer cancelamento na hora, mas nós precisamos apresentar a misericórdia de Deus, porque Cristo espera de nós misericórdia. No discipulado, você tem discipulado alguém, ou se alguém tem discipulado, no caminhar, você cobra perfeição, você cobra da pessoa que você está ensinando aquilo que você não vive, não faça isso, porque isso é hipocrisia. Porque discipular com misericórdia é caminhar com pecadores, sendo restaurados juntos, porque nós somos também pecadores. É isso que o Senhor quer de nós, onde nós estivermos. O mundo esquece fácil as coisas. Um jogadorzinho de futebol que jogou nos anos 80, 90, não tem valor nenhum. E confesso que eu não me importo com isso. Talvez você já fez coisas aí fora no mundo para pessoas e as pessoas até esqueceram do favor e a misericórdia que você exerceu por elas. Amém? Mas não se preocupe com isso. Porque Cristo te chama a viver algo que o mundo jamais vai esquecer. As marcas de Cristo que nós deixamos aqui fora, o mundo jamais vai esquecer. E um dia dará conta de tudo isso como nós daremos. O mundo nunca se esquece de quem curou, orou, curou com as palavras,
coroou com um abraço de quem se levantou ou ajudou alguém a se levantar, de quem restaurou vidas e de quem é restaurador de vidas, cheios de misericórdia. Assim como a misericórdia do Senhor nos alcançou e nós obtivemos e temos obtido dela todos os dias, é preciso derramar na vida de outros. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar para orarmos? Cristo quer gravar essa marca em nós, misericórdia. Quem você precisa voltar para casa e agir com misericórdia? Quem na sua família passou seus anos? Porque mineiro é turrão, gente. Mineiro é meio assim, igual o povo do Nordeste, turrão. Meu pai era turrão. Ele nos ensinou a ser turrão. Meu pai me ensinou a ser homem e trabalhador honesto. Isso eu tiro o chapéu. Mas o meu pai nunca me ensinou a ser parecido com Cristo. A ser pai de família, a ser marido, a ser filho, a ser de Cristo. Cristo me ensinou isso. Quem eu preciso perdoar? Quem você precisa exercer misericórdia e perdoar ainda hoje? A estender a mão ainda hoje. A perdoar mais uma vez. Não vou nem falar que deve ser 70 vezes 7 por dia. Quem você precisa abraçar, ajudar? Talvez um familiar que está nas drogas, que você já falece, não tem jeito. Chegue lá, abrace ele. Fale no pé do ouvido dele. Eu creio que Jesus pode te transformar. A misericórdia dele me alcançou, pode te alcançar. Quem dentro do seio igreja você precisa fazer isso? Porque lembra o que eu disse no início? Tudo que nós fazemos como igreja, se não for cheio de misericórdia, é apenas ativismo e barulho. Jesus não está recebendo, porque Ele recebe primeiro o que vem do nosso coração, depois as coisas que fazemos. Pai, perdoa os nossos pecados. Nós somos esses miseráveis, Deus. Ah, Deus, nós precisamos aprender a perdoar mais, a ajudar mais, a acolher mais. Nós precisamos aprender a derramar misericórdia sobre a vida de todas as pessoas, sem escolhas. Deus, num tempo de cancelamento, por incrível que pareça, nós valorizamos mais direita e esquerda e direita. Parece que a política e os políticos estão à frente de Cristo Jesus. Ah, Deus, quebra isso em nós. Todos são importantes e o Senhor é o mais importante. E reverberar a sua vida é mais importante. Deus, que cada um de nós façamos perguntas aqui nessa manhã. Qual ou quais marcas eu tenho deixado na história das pessoas a partir da misericórdia que eu exerço? Sabe por quê, Deus? Nós estamos aqui porque somos salvos. A cruz é o lugar onde recebemos misericórdia. A vida é o lugar onde vamos distribuir a misericórdia que recebemos na cruz. Deus nos ensina a entender isso. Na cruz nós recebemos misericórdia e graça. E hoje, na nossa vida que vivemos em Cristo, precisamos distribuir de graça, misericórdia sobre todos os outros, Pai. Que o Senhor possa gravar isso em nós, nos transformando, perdoando os nossos pecados e nos fazendo melhor, ou melhores, para a glória do Teu nome oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Terminaremos adorando a Deus, dizendo que para que possamos ser e agir com misericórdia, até para sermos fiéis a Deus, precisamos de Deus. Então, possamos clamar pelo nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração.
esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Deus os abençoe, meus queridos. Uma abençoada e excelente semana.